Olá, pessoal. Nessa videoaula, vamos dar continuidade à videoaula anterior que tratou da introdução às reações orgânicas. Naquela ocasião, nós vimos que uma reação será espontânea se o ΔG, a variação da energia livre de Gibbs da reação, for um valor negativo. O termo espontâneo não significa que a reação ocorrerá repentinamente. Em vez disso, ela significa que a reação é termodinamicamente favorável, ou seja, que a reação favorece a formação dos produtos. Todavia, a espontaneidade não tem nada a ver com a velocidade da reação. Por exemplo, a transformação de uma fórmula trópica do carbono, diamante, no grafite é uma reação espontânea, porém é um processo muito lento. Então, temos aqui um exemplo bastante conhecido que mostra que uma reação que é espontânea tem ΔG negativo, mas ela não ocorre prontamente. Ela é termodinamicamente favorável, mas ocorre lentamente. Por que é que alguns processos espontâneos são rápidos, como as explosões, enquanto outros são muito lentos, como os diamantes se transformando em grafite? O estudo da velocidade das reações, você já deve ter visto em química geral, é chamado de cinética. A velocidade de qualquer reação é descrita, portanto, por uma equação de velocidade, que tem a seguinte fórmula geral: a velocidade é igual a uma constante de velocidade que multiplica a concentração dos reagentes elevado aos seus coeficientes. Então, aqui nós temos uma reação de primeira ordem, coeficiente 1, reação de segunda ordem, porque a soma dos coeficientes 1 mais 1 é igual a 2, reação de terceira ordem, soma dos coeficientes é igual a 3. Esse é um conteúdo que já foi exaustivamente estudado na química geral. A constante de velocidade, todavia, é um valor que é específico para cada reação. Cada reação tem a sua constante de velocidade. E esse valor vai determinar de forma bastante direta a velocidade daquela reação. E esta constante de velocidade depende de três fatores. Vamos ver quais são. Primeiro dele, energia de ativação. A barreira de energia, ou seja, esta corcunda entre os reagentes e os produtos, é chamada de energia de ativação. Essa barreira representa a quantidade mínima de energia para uma reação ocorrer entre dois reagentes que colidirão entre si. Então, a partir de agora, tenho em mente o seguinte: toda reação química vai levar inicialmente a um aumento de energia para depois levar à formação dos produtos. E essa diferença de energia entre os reagentes e o máximo de energia na curva é chamado de energia de ativação. A qualquer temperatura específica, os reagentes terão uma energia cinética média, mas nem todas as moléculas vão possuir essa energia média. Na verdade, a maioria das moléculas também podem ter energias inferior à média ou superior à média, dando origem a uma distribuição. Essa distribuição é conhecida e representada por esse gráfico. É a famosa distribuição de Maxwell-Boltzmann, que descreve a distribuição das velocidades entre as partículas de uma amostra de gás em uma determinada temperatura. Observe por esse gráfico que aqui nós temos que a grande maioria das moléculas possui uma determinada energia, e essa energia é menor do que a energia de ativação. O número de moléculas com energia suficiente para que a reação ocorra vai depender do valor da energia de ativação. Veja no gráfico. Se essa energia de ativação for menor, nós teremos uma fração de moléculas maior, que tem energia maior ou igual à energia de ativação.
Logo, a velocidade será mais rápida, porque será maior a probabilidade de elas colidirem para levar à formação de um produto. E esse valor e essa velocidade aumenta ainda mais toda vez que diminuímos a energia de ativação. Portanto, quanto menor for a energia de ativação, maior será o número de moléculas com energia maior ou igual àquela necessária para produzir uma reação. A energia de ativação é inversamente proporcional à velocidade da reação. Quanto maior a energia de ativação, menor a velocidade. Quanto menor a energia de ativação, maior será a velocidade. Portanto, uma energia de ativação baixa levará a uma reação mais rápida. Veja aqui esse exemplo. Nós temos aqui os reagentes levando à formação dos produtos e ele tem que vencer essa energia de ativação. No caso à direita, esta energia de ativação é maior do que no primeiro caso. Repare que os reagentes e os produtos têm as mesmas energias. O diferencial consiste apenas na energia de ativação. Então, a reação representada por esse diagrama à esquerda implicará em uma reação com uma velocidade mais rápida, uma vez que a energia de ativação para essa reação ocorrer é menor. Teremos um número de moléculas com esta energia mínima e, portanto, teremos uma velocidade de reação maior. O segundo fator que interferirá na constante de velocidade é a temperatura. A velocidade de uma reação é muito sensível à temperatura. À medida que aumentamos a temperatura da reação, aumentamos a velocidade da reação. Em temperaturas mais elevadas, as moléculas terão energias cinéticas maiores. Logo, a fração de moléculas será maior, que terá a energia maior ou igual à energia de ativação. Logo, eu terei uma velocidade maior. Repare que a distribuição de Boltzmann se altera numa temperatura menor ou maior. A uma temperatura menor, representada aqui pela linha azul, nós teríamos esta fração de moléculas. Quando a gente aumenta a temperatura, há uma redistribuição das moléculas em relação às suas energias cinéticas. E, consequentemente, temos agora um maior número de moléculas que terão energia maiores iguais à energia de ativação. Como regra geral, aumentar a temperatura em 10 graus Celsius faz com que a velocidade da reação dobre. Terceiro fator que vai interferir na velocidade da reação: considerações estéricas. Não basta que uma molécula tenha energia maior ou igual à energia de ativação para que a reação ocorra. A geometria dos reagentes e a orientação de sua colisão também pode ter um impacto na velocidade das reações. Veja esse desenho. Nós temos aqui a reação de monóxido de carbono com uma molécula de oxigênio. Se a colisão se der onde o carbono colide com o oxigênio, nós teremos a formação do CO2. Por outro lado, quando houver a colisão do monóxido de carbono e a molécula de oxigênio, e a colisão se dá pela aproximação dos dois átomos de oxigênio, nenhuma reação ocorrerá. Portanto, considerações estéricas, geometria dos reagentes e orientação de sua colisão são fatores que interferirão diretamente na velocidade da reação. O último dos fatores que vão interferir na velocidade de reação é a chamada catálise. Essa catálise é uma reação que ocorre na presença de um catalisador, que é um composto que pode acelerar a velocidade da reação sem que ele seja consumido pela reação. Ou seja, quando a reação termina, o catalisador é regenerado e fica disponível para uma próxima sequência reacional. Ele propicia um caminho alternativo que vai possuir uma energia de ativação menor, logo uma velocidade de reação maior. Então, observe, a linha azul desse gráfico representa um diagrama de energia de uma reação sem catalisador. Os reagentes deverão ter uma energia de ativação maior ou igual a esta
representada no gráfico, para levar à formação dos produtos. Na presença de um catalisador, ele diminui a energia de ativação, mas não altera a energia dos reagentes nem dos produtos. Logo, ele não altera a variação da energia livre de Gibbs. Ele simplesmente encontra um caminho alternativo através do qual os reagentes encontrarão energias de ativação menores, fazendo com que a reação seja mais rápida. Como eu disse, você observa que o catalisador não altera a energia livre dos reagentes. Continua exatamente a mesma, sem catalisador ou com catalisador. Logo, a posição de equilíbrio não é alterada, não é afetada a variação da energia livre de Gibbs pela presença de um catalisador. Um ponto importante que eu quero destacar nessa videoaula é que vocês não devem confundir cinética com termodinâmica. Esses dois conceitos são completamente diferentes. Enquanto a cinética vai focar no estudo da velocidade da reação, e ela é intimamente dependente da energia de ativação, a termodinâmica estará preocupada com o equilíbrio da reação. Então, para a termodinâmica, nós estaremos mais interessados na variação da energia livre de Gibbs, ok? Essa variação de energia livre de Gibbs determinará a posição de equilíbrio. Então, uma reação poderá ser estudada e determinarmos, através da termodinâmica, que ela será espontânea e que ela vai atingir o equilíbrio. Mas será a cinética que vai determinar quanto tempo levará para que esse equilíbrio, estudado pela termodinâmica, será atingido. As reações podem gerar, por sua vez, produtos cinéticos, que são aqueles formados mais rapidamente, através de uma energia de ativação menor, ou as reações podem gerar produtos termodinâmicos, aqueles que representam uma maior variação da energia livre de Gibbs. Vejam esses dois exemplos. Aqui nós temos os reagentes A e B, que através de dois caminhos distintos poderiam levar à formação de C e D ou E e F. Então, neste caso específico, o caminho azul é aquele que envolverá uma menor energia de ativação. Logo, essa reação acontecerá mais rapidamente. Então, dizemos que C e D são produtos cinéticos dessa reação. Além disso, observem, C e D têm menores energias do que E e F. Então, desta forma, C e D também serão os produtos termodinâmicos da reação. É aqueles que envolverão uma maior variação da energia livre de Gibbs. No caso à direita, as coisas mudam. Nós temos aqui A e B levando à formação de C e D e E e F. No caso aqui, qual dos dois caminhos? O azul ou o vermelho que envolve a menor energia de ativação? Vemos que é a vermelha. Então, por consequência, E e F são conhecidos como produtos cinéticos, enquanto C e D serão os produtos termodinâmicos, aqueles produtos que terão as menores energias. As reações químicas geralmente envolvem múltiplas etapas. Vocês verão no curso de Orgânica 2 que a grande maioria das reações orgânicas vão envolver múltiplas etapas. Então, nós temos que entender um pouco melhor o diagrama de uma reação com múltiplas etapas. Até então, vejamos o slide anterior, nós tínhamos aqui uma única etapa. Os reagentes passavam por um máximo de energia e levavam à formação dos produtos. Agora não. Os reagentes vão passar por alguns picos de energia até levar à formação dos produtos. Então, nesse diagrama, é o diagrama com muitos passos. Todos os mínimos de energia entre os reagentes e os produtos são chamados de intermediários. Então, é como A se transformasse inicialmente em B, que se transformasse em C, que somente C seria transformado nos produtos. Por outro lado, os máximos de energias
nesta curva indicam o que nós chamamos de estados de transição. Veja, o reagente vai se transformar no primeiro intermediário, logo depois que ele passar por um estado de transição. Então, este intermediário vai se transformar em outro intermediário após passar por um estado de transição. E o mesmo acontecendo nessa última e terceira etapa. Então, o número de picos nesse diagrama multietapa é que determinará o número de etapas. Então, observando esse diagrama, temos reagentes se transformando em produtos através da formação de dois intermediários. Então, trata-se de uma reação de 3 etapas: primeira, segunda, terceira. Um estado de transição, como o nome indica, é um estado através do qual a reação passa. Veja nesse caso, novamente aqui temos uma reação de uma única etapa. Então aqui nós tínhamos a ligação bromo e carbono já no produto, essa ligação foi clivada e uma nova ligação entre o cloro e agora o carbono foi formada. Então veja, nesse estado de maior energia, nesse ponto de maior energia, nesta variação energética aqui desse diagrama, nós vemos que as ligações estão sendo quebradas e formadas simultaneamente. Então, se aqui a ligação estava formada e aqui ela estava quebrada, quer dizer que num determinado momento essa ligação começou a quebrar. Se a ligação entre o carbono e o cloro estavam rompidas, não havia ligação e no produto há a ligação, nesse estado de transição, a ligação estava se formando. Então, de um modo geral, nos estados de transição, as ligações estarão se quebrando e ou se formando. Os intermediários têm um tempo de vida muito curto e eles não estão associados aos processos de formação e quebra de ligação. Todas as ligações do intermediários estão integralmente formadas. Então vejam, eu tinha aqui o brometo de tercibutila reagindo com o iocloreto, levando à formação desse carbocátion. O que aconteceu aqui no estado de transição? Ora, a ligação carbono-bromo estaria se rompendo. E quando chegou a formação do intermediário, a ligação que tinha para ser quebrada já foi quebrada. Então, todas as ligações estão íntegras no intermediário. Na segunda etapa, representada aqui por esse segundo estado de transição, haverá a formação da ligação entre o átomo de bromo e o carbono. Então, se eu tivesse que representar o estado de transição, eu representaria uma linha pontilhada entre o carbono e um átomo de bromo. Então, enquanto nos estados de transição as ligações estão sendo formadas ou quebradas, os intermediários têm suas ligações íntegras. Agora vamos falar sobre o postulado de Hammond. Considere esses dois pontos próximos de energia. Então veja só, cada pontinho desta linha que representada no diagrama de energia tem uma estrutura associada a ela. O que diz o postulado? Se as espécies estão muito próximas nesta linha energética, isso quer dizer que elas são estruturalmente semelhantes. Então, quanto mais próximas esses dois pontos estiverem, as estruturas que estão associadas a estas energias serão mais semelhantes, ok? Então, um pouco mais à frente, nós vamos explorar um pouquinho mais esse postulado. Usando esse postulado, nós podemos fazer uma generalização sobre a estrutura de um estado de transição em qualquer processo, seja ele exotérmico ou endotérmico. Analisem esse gráfico, esse diagrama. Nós temos aqui os reagentes e os produtos. Ou seja, nós temos o diagrama de energia, que representa uma transformação de reagentes e produtos em uma única etapa. Então, aqui nós temos um único estado de transição e não há formação de nenhum intermediário. Se eu analisar comparativamente a energia do estado de transição com o reagente, nós vemos que essa energia do estado de transição está mais próxima da energia dos reagentes do que dos produtos. Então, logo através do postulado,
eu posso inferir que a estrutura desse estado de transição se parecerá mais com a estrutura dos reagentes do que dos produtos. Por outro lado, à direita, nós temos um diagrama de energia de uma reação endotérmica, onde os produtos têm maiores energia que os reagentes. Também nesse caso, os reagentes se transformaram em produtos através de uma única etapa. Então, nós temos aqui o máximo energético, é onde está o estado de transição. Comparando a energia do estado de transição com as energias dos produtos e dos reagentes, observamos que a energia do estado de transição é mais próxima da energia dos produtos. Como consequência, podemos dizer que a estrutura do estado de transição é mais semelhante à estrutura dos produtos do que à estrutura dos reagentes. Esse postulado é bastante importante e vai ser mais e melhor explorados dentro da disciplina Química Orgânica 2. Vamos finalizar essa videoaula com alguns exercícios desses dois próximos slides. Veja o primeiro caso. Considere os diagramas relativos de energia para 4 processos, processo A, B, C e D, cada um deles representado por um diagrama de energia. Item A. Compare os diagramas A e D. Supondo que todos os outros fatores, como concentração e temperatura, são idênticos para os dois processos, qual processo ocorrerá mais rapidamente? Lembrando que se estamos falando de velocidade, estamos falando de energia de ativação. Então, nesse caso, D ocorrerá mais rapidamente, porque ele tem uma energia de ativação menor do que aquela mostrada no diagrama A. Logo, ele terá uma velocidade no processo maior. Vejamos o item B. Compare os diagramas de energia A e B. Qual processo favorece mais os produtos no equilíbrio? Se estamos falando de equilíbrio, estamos falando de variação de energia livre de Gibbs e não mais de cinética. Quando eu observo o diagrama A, há uma maior diferença de energia livre de Gibbs do que em B. Consequentemente, eu tenho uma variação de energia livre maior, que implica numa constante de equilíbrio maior, que implica que eu terei mais produtos do que reagentes. Item C. Algum dos processos exibe intermediário? Repare, a resposta é não, porque todas as reações ocorrem em uma única etapa. Algum dos processos exibe estado de transição? Sim, todas as reações envolverão um estado de transição. Então, como resposta, não, nenhum. Diagramas não têm vales que indicariam a presença de intermediários? Sim, todas as reações, sem exceção, envolverão um estado de transição. Continuando, letra D. Compare os diagramas de energia A e C. Em qual reação o estado de transição se parece mais com os reagentes do que com os produtos? Então, aqui eu vou ter que usar o postulado de Hammond. Observe que no caso A energia do estado de transição é mais próxima da energia dos reagentes do que no caso C. Então, como resposta, através do postulado de Hammond, nós temos que a energia do reagente é mais próxima da energia do estado de transição. Letra E. Compare os diagramas A e B. Qual processo ocorrerá mais rapidamente? Novamente, se estamos falando de cinética, nós estamos falando de energia de ativação. B tem uma energia de ativação bem maior do que A. Então, nesse caso, A, por ter uma energia de ativação menor, terá uma velocidade maior. Letra F. Compare os diagramas B e D. Qual processo favorece mais os produtos no equilíbrio? Novamente, temos que a variação da energia livre é maior no item D do que no item B. Veja, a diferença de energia de Gibbs no item B é muito pequena. Aqui nós temos uma maior variação de ΔG. Maior variação de ΔG implica numa maior constante de equilíbrio, que implica em um favorecimento da formação dos produtos. E por fim, a letra G. Compare os diagramas C com D. Em qual reação o estado de transição parece mais com os produtos do que com os reagentes? Novamente, o postulado de Hammond é chamado para nos ajudar. Nós vemos aqui que, no caso C, a energia do estado de transição é mais próxima da energia dos produtos. E no caso D, a energia do estado de transição é mais próxima dos reagentes.
Então, se ele quer saber qual reação, o estado de transição se parece mais com os produtos, nós vemos aqui que será o caso C, porque a energia do estado de transição de C está mais próximo dos produtos do que está a energia de transição de D em relação aos produtos da reação. Dessa forma, terminamos aqui mais essa videoaula, esperando que vocês tenham gostado. Aguardo vocês na nossa próxima videoaula. Até mais!